gente não precisa de muito para ser feliz. Quem nunca ouviu essa frase, não é mesmo? Mas numa sociedade que incentiva o consumo a todo momento, em meio a um dia a dia tão corrido, muitas vezes vivemos no automático e vamos acumulando mais e mais coisas, comprando sem parar e nos cobrando para atingir ou ter coisas que na realidade a gente nem precisa. No programa Diálogos da Cidade de hoje, falaremos sobre o que você quer para a sua vida, excessos ou uma vida mais simples. Então, para bater um bate-papo bem esclarecido e dinâmico com a gente, eu recebo o psicólogo Fernando Ferreira, que é especialista em ansiedade, e também o professor Jobair Rangel. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, eu já quero começar perguntando, estamos esgotados no limite? É isso mesmo? Quem quer começar? O psicólogo. Eu vejo que muitas pessoas estão num estado de esgotamento, né, mental, emocional. Inclusive, hoje em dia, temos visto falar cada vez mais sobre o burnout, que é o esgotamento profissional, inclusive, né? Então, existe sim uma tendência na sociedade atual de um excesso de atividade, de pensamentos, pessoas muito aceleradas. E quando a gente se coloca nesse contínuo de estresse, de ansiedade, uma vida acelerada, sem tempos para respirar, tomar um tempo, ver a vida de uma forma mais leve, podemos ficar sim ansiosos, né? E ter esses efeitos na vida. Então eu vejo como uma tendência, mas que é possível contornar. Fernando, você que está, professor, também está no dia a dia, tem contato com várias pessoas, inclusive com pessoas mais jovens, na nova geração que está vindo por aí. O que você percebe em relação a isso? Bom, Daniela, bom, Fernando, eu noto, né, principalmente nesse período pós-pandemia, eu noto que, por exemplo, o público jovem ou adolescente, dos quais eu lido, eles carregam consigo, né, eles trazem agora um movimento muito acelerado. A gente observa assim, uma certa tendência de querer tudo para ontem, emergenciais, não conseguem conter-se, não conseguem administrar as suas vontades, as suas ansiedades, além dessa questão íntima, acabam expressando no dia a dia, por meio de gestos. Acredito que seja mais visível, Daniela. Sabe, Fernando, eu consigo... antes, assim, sabíamos que as pessoas eram ansiosas porque elas confidenciavam pra gente que elas eram ansiosas. Hoje a gente consegue observar nos atos, nas ações, então isso eu tenho percebido bastante. E eu acredito, né, como o Fernando pode me corrigir, eu acredito, Daniela, que a pandemia ela trouxe esse tipo de comportamento nos indivíduos e a ansiedade deixou de ser algo exclusivo. Então, hoje, qualquer pessoa, independente da idade e da situação, ela tem apresentado sintomas de ansiedade. Então, eu acredito que seja aí algo que temos que ficar atento, cuidar, para que isso não se transforme numa bola de neve. Talvez tenha acelerado a questão da pandemia, né, que foi novo para todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, porque sempre teve, né, mas talvez foi falado mais durante esse período, né, que estava todo mundo recluso, muitas pessoas também pararam para fazer uma análise. Quantas pessoas que a gente viu que mudou de vida, né, também mudou sua rotina depois desse período mais específico, né, mais crítico de pandemia? Sim. Temos duas questões muito importantes acontecendo atualmente que a gente tem que tomar um cuidado, né? Primeiro, a questão do medo. Então, o cenário da pandemia trouxe muitos medos para nós, né? Coisas novas, né? Medos em relação a consequências econômicas, saúde, né? Quando estamos num cenário de mais medos, é normal que a gente fique mais ansioso. Então, a relação que tem entre pandemia e ansiedade está implicado com a questão do medo, na verdade. Como a gente viveu um estado de medo, a gente tende a ficar muito ansioso para lidar com esse medo, né, com os medos da vida. O Jobair fez uma observação muito bacana a respeito da ansiedade nos jovens. E quando a gente fala do público jovem, atualmente, né, nos momentos aí atuais que a gente vive, a gente tem um fenômeno da subjetividade, né? O que é a subjetividade? É aquela marca singular do sujeito, como aquele sujeito é no mundo, na vida. Quando a gente volta anos atrás, nós não tínhamos tanta subjetividade como temos hoje. Então antes nós tínhamos as profissões de forma mais limitada, eram poucas, não existia tanta coisa como a gente tem hoje. Portanto, os jovens hoje, eles têm um grau de subjetividade muito grande. São muitas profissões, são muitos jeitos de ser, eles se vestem de formas muito diferenciadas.
Quando o jovem ele vive essa subjetividade, ele está em algum tipo de conflito com isso, isso pode deixar ele ansioso. Então os pais que estão assistindo esse programa hoje, é importante eles ficarem atentos e cuidar desse jovem para que ele se sinta aceito por quem ele é, não é? Por como ele gosta de ser, pela profissão que de repente ele escolhe, né? Às vezes eu vejo isso com os pais, o filho quer ter uma profissão tão contemporânea que o pai não tem uma aceitação, sabe? Ai, filho, mas será que é isso e tal? Então eu achei interessante o seu comentário, da sua observação prática em relação aos jovens, e eu vejo o mesmo no consultório, né? Mas eu trago essa questão para a gente observar, como hoje existe essa questão da subjetividade tão aflorada, né? Pessoas tão diferentes nos seus jeitos de ser. Sim. É uma colocação feita pelo Fernando, né? Ele trouxe o público jovem, né? Existem algumas situações que no cotidiano eu observo bastante. Os pais desses jovens de hoje, eles carregam consigo aquela mentalidade do trabalho formal, né? Das profissões formais. Né? Às vezes eu vejo, Fernando, que os pais na escola, eles atribuem ao filho o sonho deles. Então, às vezes, eles chegam... eu quero que meu filho estude aqui, que ele tenha a melhor formação, porque eu quero que ele seja um médico. Ou eu quero que ele seja um advogado bem-sucedido. Que o pai ou a mãe não teve, né? De repente, deposita no filho. Sim, e aí eles atribuem todo aquele esforço ao filho. Então eu vou atribuir tudo ao meu filho, todo o meu esforço, a melhor escola, o melhor colégio, a melhor realidade que eu não tive, porque ele vai ser um médico de nome, um advogado de renome, um arquiteto famoso. E nós sentimos que no diálogo com esses pais, Fernando, eles atribuem muito essa frase. Eu quero que meu filho seja aquilo que eu não fui. Ou eu quero que meu filho abrace a oportunidade da qual eu não abracei. E acabam sonhando o sonho dos jovens e adolescentes, e que quando eles caem conosco, quando a gente consegue fazer esse trabalho de interação maior com eles, eles não querem ser nada daquilo que os pais sonham para eles. E aí começa o atrito. Porque, como você bem disse, a gente não pode negar que as profissões de hoje, elas são maiores. O leque que se abre para profissões hoje, no mundo completamente tecnológico, você consegue ter recurso, ser bem-sucedido, desde que você faça muito bem aquilo que você escolheu para a tua vida. Então, eu vejo muitos jovens com intenção de serem youtubers, de serem jornalistas, de produzirem vídeos, mídias independentes, produtores, publicitários ou psicólogos. Ou seja, nós temos hoje uma série de outras profissões que têm se destacado muito. Em momentos pós-pandemia, quem não precisou de um apoio de um psicólogo? Em momentos pós-pandemia em que a gente se viu num mundo fechado, quem não precisou dominar as tecnologias para fazer com que o comércio, o seu negócio, continuasse a existir e as pessoas continuassem a ter rendas? Então eu acho que esse momento também que a gente vive, de tecnologia, de pandemia, eu acho que trouxe um novo horizonte, sim, para todos nós, novas demandas, novos problemas também, claro, mas eu acredito também que nós tenhamos, com essa pandemia, a oportunidade de rever muitas ações que aí se apresentam, como o sonho dos filhos, essa necessidade de vislumbrar novos caminhos, novas profissões, esses atritos, essa necessidade de um psicólogo, de um tratamento para você rever o seu real comportamento, os possíveis distúrbios. Então eu não tiro 100% como negativa a pandemia. Eu sempre acredito que a gente pode tirar alguma coisa de bom de tudo. Então a pandemia não seria diferente. Não sei se o Fernando entende como eu, sabe, Daniela, mas eu vejo dessa forma, sabe, gente? Então eu acredito muito nisso. Potencialidades em momentos de dificuldade. Bom, e pegando o gancho do Jobair, né, Fernando, ele falou dessa cobrança dos pais, né, que é intensa, não só dos pais, né, nesse mundo cada vez mais globalizado, os jovens, eles têm cada vez essa pressão maior, né, você tem que ser bem-sucedido, tem que escolher uma profissão o quanto antes, tem que ganhar dinheiro, com 30 anos você tem que estar assim, assado, é uma pressão também, muito desumana, né. Essa pressão, inclusive, pode deixar os jovens muito ansiosos, tá? O Jobair fez uma observação muito importante em relação a essa questão da pressão que os jovens sentem. Eu recebo essas questões no consultório, eu atendo jovens a partir dos 14, 15 anos, e muitos deles relatam isso, né? Estou sendo pressionado para escolher determinada profissão, está com 15 anos, nem já está na idade de escolher, já está sendo pressionado para isso, né?
Então, isso eu vejo como um problema, pois deixa o jovem muito acelerado e não deixa que ele tome o tempo necessário para que ele escolha a profissão que faz mais sentido para ele. Eu sempre falo, às vezes é melhor que a pessoa nem escolher com seus 17, 18 anos, se precisar tomar um ano a mais, fazer um processo de orientação profissional, sabe? Para o jovem se orientar. Melhor começar um pouco mais tardio que seja, mas fazer a escolha assertiva, que ele não vai precisar futuramente fazer uma transição de carreira, do que escolher, digamos, no susto, na pressa, né? Com pressão, e escolher errado. De repente vai para uma graduação que não se sente feliz, satisfeito, futuramente tem que fazer uma transição de carreira, então melhor dar um tempo para esse jovem, né? Outra observação muito importante do Jobair foi sobre a questão da aceitar as coisas novas, não é? As novas profissões, as novas possibilidades. Antigamente eu ouvia muito uma frase que era assim, isso dá dinheiro, aquilo dá dinheiro, isso não dá dinheiro. Hoje em dia, com a questão da internet, isso não existe mais. Todas as profissões, aspas, né, dão dinheiro, né? Desde que você se dedique, seja um bom profissional, não existe mais as profissões determinadas e predestinadas a ganhar bem, entre aspas, né? Um jovem, independente do que ele faça, ele vai conseguir prosperar, ele vai conseguir ter os seus bons resultados, né? O importante é ele estar feliz fazendo o que ele faz. Essa satisfação de trabalhar com o que gosta, muitas das vezes, é muito mais satisfatório do que uma boa remuneração. E faz toda a diferença, né? Para que ele não fique frustrado depois, sim, né? A médio e longo prazo. A Fernanda fez uma colocação interessante que os pais são muito preocupados, Daniela, com sucesso econômico, né? Com o atingir níveis econômicos num espaço curto de tempo. E eles esquecem que o trabalho também tem que estar atrelado às questões de satisfação, de identidade, né? Você precisa fazer aquilo que você gosta. E trabalhar na pressão, fazendo uma coisa que você não gosta, é extremamente, Fernando, ruim. Porque eu imagino que você precisa levantar todos os dias, você precisa se preparar para o seu trabalho, você permanece 1/3 do seu dia dentro daquele espaço. Se você faz o que você não gosta, é 1/3 de insatisfação, de perturbação que você vai ficar dentro daquele espaço. Então, é aquela velha máxima, né? Você acaba sendo condicionado a ter que viver, de repente, o sonho dos pais, a não realização dos pais quando estiveram nessas idades, e aquilo que a gente comentou no bloco passado, os pais acabam terceirizando sonhos, né? Ou seja, eu vou atribuir ao meu filho aquilo que realmente eu gostaria de ter sido. E imagina o filho no auge do sucesso, né? Atribui ao filho essa situação, imaginando que ele vai ter essa aptidão, que ele se identifica com aquilo. Então, eu acredito que isso também seja, Fernando, um ponto muito grande de atrito entre jovens e pais, porque dentro do ambiente escolar a gente vivencia os mais diferentes tipos de atritos. Né? Hoje você vê o atrito pela profissão, você vê o atrito pela questão da orientação sexual, você vê questões por atrito pela opinião, você tem pais que nesses últimos tempos a gente tem assistido pais rompendo relações com filhos, principalmente por questões ligadas à ideologia política. A gente não pode negar que a gente está acabamos de sair de um momento extremamente crítico e também bastante polêmico, né, diante do cenário político que a gente vive. Então, eu noto, pelo menos, Fernando, com esse público em especial, eu tenho notado bastante, Daniela, um atrito muito grande entre filhos e pais, principalmente dentro do ambiente escolar com os jovens, Fernando. E me parece que esse jovem ele não está muito afim de baixar a guarda, muito pelo contrário. Eu tenho observado, Daniela, um jovem muito mais afim de enfrentamento e disposição, né, de ideias, sabe, ô Fernando? Eu não vejo os jovens passivos nessa situação, vejo até eles que ele bastante é incentivado, né? Tem mais informação, né? Até com a mudança dos tempos. Bom, a gente vai agora para a nossa primeira pauta de hoje, depois no próximo bloco a gente continua esse assunto. O Diálogos da Cidade de hoje está falando sobre o que você quer para a sua vida. Excessos ou uma vida mais simples? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Estamos
Estamos de volta e no programa de hoje estamos falando sobre o que você quer para a sua vida. Excessos ou uma vida mais simples? Para bater esse papo com a gente, então, esclarecido e dinâmico, eu recebo o psicólogo Fernando Ferreira, que é especialista em ansiedade, e também o professor Jobair Rangel. Quero iniciar esse segundo bloco, a gente está falando desses excessos. Com você, Fernando, todo excesso ele esconde a falta de algo, alguma insegurança? Pode esconder. Não diria que fatalmente um excesso esconde uma falta, não como uma regra que possa ser aplicada a todas as pessoas, mas é uma boa possibilidade, né? Um vazio, de repente. De repente, um vazio. Não é? Então, assim, por que a pessoa tem que estar sempre com excesso, fazendo, se mexendo, de repente comprando? Por que ela não consegue ficar num nada, como eu digo, né? Um momento de pausa, de relaxamento, com a mente mais desacelerada, um momento mais leve, mas mais devagar. Por que tem que estar sempre em excesso? E eu brinco, às vezes, com alguns pacientes, né? Eu falo sobre ficar no nada, no silêncio, fazer esse exercício, e eu sempre digo, às vezes, o silêncio faz barulho. Então, se as pessoas que estão assistindo se identificam com essa fala, né, não conseguem ficar no nada, no silêncio, sempre tem que estar com excesso, e se movimentando, e comprando, e fazendo, é importante olhar para isso. Por que eu faço isso? Qual o sentido de eu fazer isso, desse excesso na minha vida? O excesso, como eu falei, pode ser de várias ordens, até mesmo de trabalho. Né? Tem pessoas que trabalham, excedem 8 horas, 10, 12, 13 horas. Né? Então o excesso é uma questão a ser investigada. Outra questão que a gente tem no excesso, muitas das vezes é uma pessoa que tem um grau de excitação muito grande, uma pessoa muito acelerada, não consegue parar quieta, ela mexe o seu corpo sem parar, ela se mexe sem parar, está sempre se movimentando, fazendo coisas. Então o excesso mostra, sim, que é importante olhar para alguma coisa, porque geralmente não é tão saudável a gente viver excessos. Nós temos um ritmo, né? Assim como o nosso coração, ele respeita um ritmo de pulsação, por exemplo. O pulmão tem o seu ritmo. E às vezes a pessoa que está nesse excesso, ela desrespeita esse ritmo. Ela acelera esse ritmo. E isso num contínuo de tempo, ou seja, se isso perdura por meses, por anos, como eu já vi, em alguns casos no consultório, isso faz mal, isso afeta a experiência da pessoa. Então, uma colocação dele que extraordinária. Ele diz que, o Fernando diz que o silêncio faz barulho. E nesse mundo dessa velocidade intensa que a gente vive, tudo é para ontem, e a gente tem que estar conectado a tudo e a todos, dar conta de tudo e de todos ao mesmo tempo. E bem ainda, né? Tudo. Uma coisa que eu adoro, Fernando, é quando eu tenho um problema com o celular, que parece que eu respiro. Eu passo a observar coisas que antes eu falava, poxa, é igual dirigir um carro, sabe? Eu trabalho de um canto para outro, me desloco de um campo para outro. E assim, quando eu sou carona, eu adoro. Porque eu consigo contemplar a paisagem, eu consigo ver detalhes. Quando eu estou dirigindo, eu não consigo ver. E quando você fala que o silêncio faz barulho, eu acredito que nessa fala o silêncio ele me permite me atentar a coisas que o mundo dessa necessidade emergencial de tudo rápido me tirou, eu acabei deixando passar despercebido. Então eu consigo assistir TV, eu consigo conversar, eu consigo estar à vontade com a minha família, eu consigo observar ao meu redor, consigo tirar um tempo para mim. E é fantástico quando o celular falta, porque você consegue enxergar o mundo com outros olhos. Sim. Então é extraordinário quando você diz isso. E essa questão, a segunda que ele colocou, sobre essa necessidade, esse agito, é uma coisa que eu também gostaria de entender, de talvez ler no futuro, porque é impressionante como as pessoas têm se tornado emergencialistas, né? Cada tempo que passa você vê essa necessidade para o ontem, para o rápido, para já. Eu acho isso bastante preocupante. A normalização do excesso, né? A sociedade normalizou isso, né? E além de normalizar, às vezes incentiva, né? Então, uma vez eu fiz um pequeno experimento social, e eu recomendo vocês fazerem em algum momento, e quem está assistindo também, quando as pessoas se encontram, né, amigos, e como é que tá a vida, né? Geralmente essa pergunta, e aí, como é que tá as coisas? E qual é a resposta mais padrão? Correria. Estou na correria, estou trabalhando bastante. Uma vez eu fiz um experimento de falar, tá tudo tranquilo.
Não, tá tudo calmo, estou trabalhando num ritmo tranquilo. As pessoas assustam com essa resposta. Por quê? O normal é a correria. Então, além de essa questão que você falou, eu vejo que às vezes, na verdade, é até visto com bons olhos quando você está na correria, excedendo um ritmo, não é? Trabalhando num ritmo acelerado e tal. Isso faz mal. Isso num contínuo de tempo faz mal. Se você se apertar, não é? Ou seja, recrutar um esforço por um curto período de tempo, tudo bem. Não é? Por exemplo, estou com alguma meta financeira, por alguns meses eu vou precisar me apertar para poupar o máximo que eu puder, tudo bem. Eu estou com alguma meta no meu trabalho, por algum tempo eu vou precisar exceder a minha carga horária em 2 horas, 3 horas por dia, por algum tempo, tudo bem. A questão é que geralmente as pessoas não fazem esse balanço e esse excesso continua e ele perdura. Isso traz consequências para a pessoa. Sim, sem dúvida. Sim. E eu queria tocar no ponto agora que as redes sociais, que a gente falava aqui em off antes de voltar para o segundo bloco, né? Tem até, né, Fernando, uma síndrome que chama FOMO, né? Que é relacionada ao medo de ficar fora desse mundo digital, das redes sociais, que está cada vez mais frequente. Isso não só em jovens, né? Adultos de uma maneira geral, e que dá um prejuízo danado para a gente, né? Sim, várias pessoas podem incorrer nisso, né? O problema que eu vejo nessa questão das mídias é quando a gente se compara da maneira errada. Numa mídia social, geralmente a gente está vendo o palco das pessoas, o que elas apresentam, os bons momentos, as conquistas. Só que a gente não sabe os bastidores, não é? Então, de repente, um colega apresenta uma conquista, alguma coisa que ele tem adquirido, não é? Mas quanto tempo será que levou? Não é? Para ele conquistar aquilo. Essa comparação, às vezes foi né? uma conquista bacana, né? E a gente tem que ficar feliz com isso, mas levou anos para ele construir aquilo. E aí eu olho e me comparo, nossa, mas eu não tenho ainda, e ele já tem, não é? É interessante, Fernando, que são exposições que muitas das vezes, Daniela, são físicas, são conquistas físicas. Meu carro, minha casa. A maioria, né? É a minha viagem. E assim, eu não consigo ver conquistas de bem-estar. Então, são raros, assim, né? Aquelas que movimentam muito as plataformas são conquistas da casa, né? Conforme eu disse. Mas, assim, é aquilo que eu tento trabalhar comigo. Eu sei que eu tenho uma necessidade de trabalho, eu sei que tenho uma demanda mensal, eu sei que tenho os meus compromissos, mas eu não sei se isso é datado, mas, particularmente, eu particularmente estou no ritmo em que questões como essas físicas de bens, elas estão sendo deixadas de lado. Eu estou caminhando, eu particularmente caminho muito mais para as conquistas pessoais, de satisfação pessoal. O encontro comigo mesmo, da minha felicidade, do meu bem-estar, os momentos que eu posso estar com a minha família, com as pessoas que eu gosto, do meu lado. Então eu noto muito isso, Daniela e Fernando, nas redes sociais, que existe essa necessidade, primeiro, das tendências, segundo, de estar na crista da onda, de estar na tecnologia, você não pode ficar para trás. Terceiro, que você tem que, sempre nas redes sociais aparecem muito a conquista, o objeto, o bem, mas que esses valores, por exemplo, eu noto que eles perderam ou eles não são tão apreciados. Então, eu acredito muito nisso. A gente vive uma sociedade extremamente capitalista em que a felicidade ela é medida pela conquista de bens físicos. E a gente esquece de que os bens, eles ficam e a gente... né, Fernando? Esse ponto mesmo que eu queria pegar agora. As pessoas, pode-se dizer, Fernando, que elas estão mais interessadas hoje naqueles prazeres imediatos do que o bem-estar? Sim, pode ser. Pode ser que algumas pessoas estão, digamos, nesse padrão, sim. Até porque muitas das vezes é difícil a gente deixar um prazer imediato, né, em detrimento de um prazer futuro, né? Como, por exemplo... também, né? Só se vive uma vez. Mas tem que tomar cuidado, né? É difícil eu sacrificar um pouco do meu orçamento agora e, de repente, por exemplo, baixar um pouco do meu padrão de vida, ter um carro um pouco aquém do que eu poderia, pois eu estou visualizando no futuro, eu vou acumulando um capital que vai ser uma aposentadoria. Às vezes a gente acaba tendo uma tendência a viver mais o hoje, né, e deixar um pouco isso de lado. É uma coisa que a gente precisa olhar, né, e entender o que faz sentido para a gente.
Para algumas pessoas faz sentido ter uma vida mais aqui e agora, né, e satisfazer Sim. os prazeres mais Não imediatos. sei o dia de amanhã. Algumas pessoas já têm um enfoque maior no futuro. Sim. Eu sempre acho importante um balanço e uma escolha consciente, porque se eu vivo muito hoje e eu não cuido do meu futuro, eu posso sofrer alguma consequência, né? Mesma coisa, quer dizer, na mesma medida, uma pessoa que vive o futuro e não aproveita o hoje, a gente vê muita história de pessoas que de repente acaba acontecendo alguma coisa e ela não aproveitou a vida. Não é? Sim. Então tem que existir um olhar para isso e uma tentativa de um balanço. Não é? Isso é um ponto importante para que a gente tenha a melhor experiência de nós mesmos possível. Né? Você quer complementar antes? Eu acredito que tem uma frase de um desconhecido que diz que nós trabalhamos para a gente ganhar dinheiro, para a gente comprar coisas e mais coisas para mostrar para pessoas que a gente não conhece, que não conhecemos. Então, pegando essa fala dessa ostentação, dessa necessidade do presente, das plataformas que estão muito mais voltadas para expor questões mais físicas, objetos, conquistas. E eu acho bacana quando eu comungo dessa opinião do Fernando, porque eu acho que tudo dentro da medida nunca é demais, é uma receita que sempre dá certo. Eu acho que vislumbrar o futuro com o pé no presente e saber aproveitar dentro dos limites, eu acho que é a receita correta. Né? Acho que sem exageros, tudo que é sem exagero, eu acho que é o correto, a receita. Sempre acho que o feijão com arroz é o jogo mais bem jogado. Sim, questão também vem outros problemas, como os vícios, né? Quantas pessoas, né? E aí começam a fazer compras desesperadas, né? Até para suprir essa falta, né? Esse vazio que tem. E aí a gente tem outros problemas envolvidos, né? Quando a pessoa precisa tomar esse sinal de alerta, Fernando? A gente pode ter alguma coisa errada nesse sentido. Esse vazio, que aí vem o excesso, eu tô comprando demais, eu tô mal, preciso comprar alguma coisa. Eu acho que um bom ponto de partida é a gente se ancorar na pergunta do sentido, né? Eu vejo que essa é uma pergunta muito organizadora. Qual o sentido de eu fazer isso que eu estou fazendo? Por que eu faço isso? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um padrão viver mais o hoje, né? Ela pensar, por que eu faço isso? Qual o sentido de eu fazer isso? Qual o sentido de eu consumir tanto? Eu quero tampar algum buraco existencial? Eu quero viver esse ritmo acelerado? Por que eu estou fazendo? Tem que se questionar. Mesma questão, uma pessoa que vive mais no futuro. Por que tanto futuro assim, né? Então, eu já vi pessoas que não disponibilizam nem 20% do seu orçamento para fazer alguma coisa no hoje, um café, um almoço, um jantar diferente, né? Por que isso? Tem algum sentido real? Seria o medo do futuro, Fernando? Se a gente analisa esse sentido de forma voluntária, eu consigo corrigir rotas. Então, se eu tenho essa análise, olha, eu estou fazendo isso em razão disso, mas eu acho que não faz tanto sentido. Não preciso tanto viver o futuro ou tanto viver o hoje. Dá para equilibrar a balança. Isso faz a pessoa se organizar de uma maneira mais cortical e mais voluntária. Por quê? Geralmente, a gente faz as coisas de maneira irrefletida. Ou seja, a gente está falando tanto de mídias, né? A gente vê pessoas nas mídias, mídias sociais, vivendo um padrão de consumo, por exemplo. É assim que se vive, é isso que eu tenho que fazer, isso é curtir a vida. Mas às vezes se eu olho para a minha existência, isso nem faz tanto sentido. Não faz sentido. De acordo com a sua realidade também, né? Ou eu já vi pessoas que estavam num padrão de poupar. Quando ela foi se questionar, dessa forma consciente que eu estou falando, nem precisava mais, já tinha uma massa de capital tão grande, não é? E estava repetindo um padrão, de repente, dos pais. Teve pais que fizeram isso e deu certo, né? Entre aspas, os pais prosperaram e tudo mais. E ela estava seguindo, mas não precisava mais. Já estava, entre aspas, bem. Dá para curtir um pouco mais o hoje. Então, essa pergunta organiza para a gente mesmo. Né? Então, eu deixo essa dica para as pessoas. Coloca a existência na mesa, olha para o que você está fazendo da sua vida, né? Como você está se organizando. E se pergunta, faz sentido isso? Ou eu deveria repensar esse meu modus operandi, né? Sim, sim.
Aí eu vou para um rápido intervalo, para o nosso último bloco aí, a gente volta se você quiser complementar alguma coisa a partir disso. Bom, hoje o Diálogos da Cidade está falando sobre ter uma vida mais simples. A gente vai para um rápido intervalo, nossa última pausa de hoje, e nós voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre tirar os excessos e ter uma vida mais simples. Eu estou recebendo o psicólogo Fernando Ferreira, que é especialista em ansiedade, e também o professor Jobair Rangel. Bom, quero voltar com você, Jobair. Você é professor e dá aula tanto para os adolescentes, né, para quem está começando aí a ingressar daqui a pouco no mercado de trabalho, na sociedade, e também para os mais velhos, né, na graduação. Você percebe uma discrepância muito grande disso, né, daqueles que estão começando, que já os jovens de hoje eles já têm bem mais influência, mais pressão, né, com esse mundo globalizado, capitalista que a gente vive. Você percebe muita diferença disso em relação aos que já estão aí para se formar numa graduação, já estão no mercado de trabalho, na vida adulta mesmo, né? Sim. É nítido, Daniela e Fernando, que a gente nota, sim, uma diferença de um aluno que vem para o ensino médio de um aluno que está, por exemplo, no 4º, 5º ano da graduação. Né? Essa maturidade, às vezes muita maturidade ou a mínima maturidade, ela existe. As pessoas acham que hoje, que o aluno, quando ele chega no ensino universitário, ele já se desprendeu de todas as situações do ensino médio, e às vezes a gente acaba se surpreendendo, porque a gente encontra na graduação ainda assim alunos que trazem essa questão da adolescência para dentro do ensino acadêmico. Então, assim, às vezes você encontra grandes exageros, às vezes você encontra paridade, né, comportamentos que são bem próximos. Bom, o que eu vejo para essa geração nova que está chegando aí no ensino médio é uma geração que está muito afim de vivenciar e caiu de cabeça nesse mundo das tecnologias, do consumo, dos movimentos, dos ritmos, das tendências. Isso é fato. Também, conforme a gente conversou há um tempinho atrás, também visualizo na postura deles essa questão da ansiedade, dos efeitos atuais, contemporâneos sobre eles, com eles, no dia a dia deles. Mas eu também observo que essa juventude, por incrível que pareça, é uma juventude que está muito disponível ao enfrentamento, está muito disposta ao novo. Eu sempre falo para meus alunos, para os adolescentes do médio, que eu tenho bastante orgulho deles, porque eles são muito mais corajosos, eles se lançam muito mais, eles se propõem muito mais, né? Às vezes a gente ouve discursos de colegas que acham que os adolescentes, eles é uma geração negativa, é uma geração que não se propõe, é uma geração que não acontece, uma série de críticas. Eu vejo ao contrário. Eu acho que é uma geração que é mais corajosa, que se permitiu mais e que se atirou, que aconteceu muito mais que, por exemplo, a minha geração. E os adultos, conforme eu disse, a gente nota isso, a gente espera a maturidade, mas muitas das vezes se defronta com um comportamento aquém ou uma cabeça muito bem formada, sabendo daquilo que quer e muito decidido naquilo que quer. Então, eu acredito que a gente tem uma oferta para todos os públicos analisarem. Fernando, você acredita realmente essa nova geração ela já está mais conectada com o sentido de eu não posso viver a vida com os meus avós, meus pais, muitas vezes viveram, né, de esse estresse a todo custo e tal, de ter uma vida, um bem-estar né, na vida, desfrutar um pouquinho mais, eles estão mais informados em relação a isso. Você acha que é uma tendência, a gente pode falar a médio e longo prazo, que as pessoas cada vez mais vão se preocupar com o bem-estar, ou não é bem assim? O que você percebe? Eu percebo a questão do aumento das informações, né? Hoje a gente abre um celular e recebemos vídeos, né, uma série de textos e, enfim, uma série de materiais a respeito do como viver melhor. Temos muitos influencers nessa área de comportamento humano, de desenvolvimento pessoal. Então os jovens hoje estão extremamente bem informados, né? Eu ainda peguei a época que quando eu queria estudar algum tema eu tinha que me deslocar até a biblioteca municipal e emprestar um livro para eu ler determinado assunto.
Hoje em dia isso não se faz. Você precisa estudar um tema, você abre um mecanismo de pesquisa e você se informa. Então as crianças hoje, né, os jovens, as crianças, estão muito mais informadas. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque eles têm uma tendência a ter uma vida mais satisfatória, uma vez que eles fazem esse exame de consciência com mais frequência, né? O que eu estou fazendo? Faz sentido para mim? Eu estou feliz assim? Então quando eu vejo jovens se questionando e de repente até mesmo confrontando às vezes familiares a respeito das suas vontades, não, eu não quero estudar isso não faz sentido para mim, eu quero essa vida, eu quero viver assim, eu vejo com bons olhos. Claro que não que seja feito de uma maneira intransigente, de uma forma conflituosa, mas é sinal que a pessoa está escolhendo os próprios caminhos. Isso é extremamente saudável. Será um adulto muito mais feliz porque ele é satisfeito com o que ele faz. Como disse o professor, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Não é? A gente entra no trabalho de manhã e sai no final da tarde. Então, e se eu tenho um trabalho que eu não sou feliz fazendo o que eu faço? A minha experiência de mim mesmo e da minha vida será prejudicada. Não é? Então, eu vejo sim essa tendência e acredito que cada vez vai aumentar mais e vejo com bons olhos. Uhum. E você, a gente estava falando do excesso, né? Agora a gente no último bloco, vamos fazer um balanço disso. Sobre o excesso que a sociedade normalizou, também é importante esse equilíbrio que a gente falou, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, social, lazer, para que a pessoa também ela não se frustre, né? Assim, não tenha problemas com isso. É importante a gente equilibrar os pontos, né? Claro que vai ter um momento que vai priorizar mais um determinado setor, mas é importante ter esse equilíbrio, a gente ter em mente, né? Sim. Eu gosto de fazer uma analogia com... Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver a mesa de som de um DJ, não é? Ela tem vários... Não sei como dizer comandos. Aqueles comandos que regulam as intensidades. Por que eu estou dando esse exemplo? O equilíbrio, ele nunca existe. A gente tenta exercer um equilíbrio nas coisas, mas não dá, na verdade. É uma falsa sensação que eu estou equilibrando as coisas. Na verdade, eu vou mais naquele sentido do mesa de som do DJ. Então, em determinado momento da minha vida, eu vou dar atenção um pouco mais nisso. Consequentemente, isso aqui vai ficar um pouquinho prejudicado. Então, por exemplo, se eu trabalho mais, se eu invisto mais energia no meu trabalho, eu aumento isso aqui, de repente eu aumento minha remuneração, mas eu perco um pouco de tempo pessoal. Eu perco um pouco de tempo com cônjuge, com família. Se eu volto a atenção a ter mais tempo com familiares e cônjuges, consequentemente eu estou baixando esse outro lado. E eu volto novamente a bater na tecla da influência voluntária. O que eu quero agora? O que faz sentido para mim? Então é importante a pessoa analisar na vida dela qual o momento que ela está, falando em burnout, ansiedade, né? Se a pessoa está sentindo tudo isso, esse estresse, que momento de vida eu estou e o que eu posso balancear? Então, de repente, se eu tiro uma horinha de trabalho, eu consigo dedicar um tempinho mais ao me alimentar de forma mais saudável e fazer um exercício. Estou balanceando um pouco mais isso. Eu tiro um tempo a mais, por exemplo, para frequentar um parque. Não é? Aqui na nossa cidade a gente tem lindos parques municipais que eu posso frequentar, tomar um tempo, fazer uma caminhada. Então é necessário a gente estar olhando para isso. Porque na nossa vida atual a gente tem uma tendência, se a gente não cuidar, a gente vive de modo irrefletido, só vai respondendo às coisas, às demandas e trabalhando e agindo sem fazer essa análise. A gente vive no automático. Então é importante fazer essa análise, ver como que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, o que eu posso regular para que eu tenha uma melhor experiência de mim mesmo e com as pessoas à minha volta. E ter a consciência também de que não dá para fazer tudo, né? A gente tem que bancar isso também muitas vezes, né, Fernando? Limites. Com tranquilidade, normalizar isso. Uhum. Uma questão que, com certeza, rende para a gente uma reflexão mais para o futuro, né? Fernando e Daniela, eu acredito também nessa questão do julgamento. Porque as redes sociais, por mais que a gente não tenha adentrado esse assunto, eu vejo também que hoje as pessoas, elas têm sido reféns do julgamento das pessoas, e isso tem feito também muito mal para as pessoas, né? Então, é claro que nesse momento... Né? Sim, é claro que não dá para a gente discutir, porque acredito que seja um tema muito profundo,
mas também essa forma de superexposição, contemplação, a gente tem sido vigiado a todo momento por pessoas que a gente não conhece, mas também expostos a julgamentos precipitados de pessoas que não sabem da nossa história, do seu todo, do seu significado e daquilo que você representa para si e para sua família. Então, uma questão que futuramente a gente pode pensar seria essa questão, né, de como as redes também propiciaram o surgimento de uma série de juízes aí que têm ficado à vontade para poder julgar as nossas ações. Sem dúvida. Já como eu falei, estamos, né, no último bloco, encaminhando para os minutos finais. Queria que vocês, de acordo com a experiência de vocês com pessoas também, dessem algumas principais dicas, algumas que você já mencionou, mas o que a pessoa pode colocar, pelo menos agora, de imediato, cada passo por passo, dar o primeiro passo para que ela realmente consiga, de certa forma, ter uma vida mais leve, fazer um planejamento, de repente, repensar, desligar um pouquinho das telas, né, que é uma coisa que a gente fala, mas realmente faz todo sentido. Quais dicas que você daria nesse sentido? De repente repensar, né, dando um exemplo, quem trabalha em home office, gosta de uma coisa mais tranquila, que consegue ficar uma temporada em algum lugar, né, com menos coisas, sair um pouquinho dessa cidade grande. Quais dicas que você daria? Uma dica muito importante que eu dou para qualquer pessoa, independente de faixa etária, é fazer uma correção na perspectiva, no como ela vê a vida, e parar de ver como uma corrida de 100 metros, ou seja, aquela corrida rápida, curta, que eu tenho que me esforçar o máximo que eu possa, né? E começar a olhar como uma maratona. Ou seja, o que é uma maratona? É um evento longo, que eu tenho que exercer um ritmo moderado num contínuo, não é? Então, eu vejo que muitas das pessoas que vão no consultório de terapia buscar ajuda, elas estão com essa questão um pouco desregulada, digamos. Ou elas estão frustradas, tristes e de repente estão mais para baixo, ou elas estão super preocupadas, ansiosas, num ritmo muito acelerado. Então, uma ótima ferramenta prática para as pessoas que estão assistindo isso aqui agora, planejamento. Um planejamento anual. O que eu quero atingir nesse ano? O que eu quero fazer em todas as áreas? Pode ser na área financeira, profissional, pessoal, mas olhar isso num horizonte de no mínimo um ano, não é? Ou seja, estou visualizando um ano. O que eu vou fazer nesse semestre, que está alinhado com a minha meta anual? O que eu vou fazer nesse trimestre, nesse mês, nessa semana? Quando a gente olha a vida dessa maneira processual, imaginando um longo prazo, quando eu falo longo prazo é 1, 2, 5 e 10 anos, a gente tende a respirar e encarar as coisas com mais leveza. Não é? Ou seja, se não foi possível eu realizar isso essa semana, tudo bem, isso vai ficar para a semana que vem e não vai prejudicar o meu resultado, porque eu estou olhando um ano, eu estou olhando 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, muitas das pessoas que têm problemas emocionais, às vezes, elas se colocam nessa situação. Não é nem a situação que perde tanta urgência assim, é ela que exerce uma autocobrança sobre si. Então, planejamento, olhar a vida num horizonte de longo prazo, isso ajuda a gente a levar a vida com mais leveza. Sem dúvida. Gostaria de finalizar. Vai. Como eu faço parte de uma geração do Orkut, que passei por uma série de aplicativos que conduziam as pessoas para verem sociedade, eu acredito que o mais importante seja você entender o universo, o mundo que você vive. Né? Então a gente tem vivido tudo com muita intensidade. Conforme o Fernando colocou, eu acho que é importante você fazer uma reflexão do seu próprio eu. Né? Aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero conquistar, o mundo que eu vivo, a intensidade do que eu estou vivendo. Acho que a melhor maneira de você saber que algo está dando certo ou dando errado é quando você consegue se ver de fora para dentro. Então acho que esse é o primeiro grande passo. Se a gente conseguir, né, fazer esse tipo de exercício. Porque às vezes a vida da gente é tão intensa que a gente tem essa dificuldade de fazer esse tipo de exercício. Eu particularmente eu entendo que tudo que é de excesso me faz mal. O mundo em excesso, o mundo em alta velocidade, as redes, a superexposição. Então eu acredito que isso para mim não vai me fazer bem. Então eu tenho deixado, já há alguns anos eu tenho deixado muito isso de lado. Eu particularmente tenho resgatado muito daquelas ações, programas, situações,
entretenimento, diálogos daquilo que eu fazia no passado, antes desse excesso, dessa vida intensa que a gente vive. Um bom livro, uma reunião com família, um encontro com família, um encontro com amigos, programas, se eu posso chamar de analógicos, não programas digitais. Né? Eu acredito que aquilo que dava muito certo, pelo menos funcionava muito bem na prática, acho que são valores que a gente deveria repensar um pouquinho, resgatá-los. E eu estava até comentando com você nos bastidores que eu acredito que a sociedade que a gente vive é uma sociedade assim, muito emergencialista. Os autores já dizem isso, o Zygmunt Bauman, que é um polonês, ele é fantástico porque ele foi um cara que lá atrás ele já veio dizendo pra gente que quando a tecnologia invadisse a nossa vida e as redes sociais fizessem parte intensa do nosso cotidiano, tudo seria emergencial, rápido, sem aqueles valores tão necessários. E ele foi certeiro. O Zygmunt faleceu, mas a gente está vendo aí, tudo é muito líquido, tudo muito rápido, tudo muito emergencial. E às vezes, quando a gente vai parar para ver realmente quantos amigos nós temos mais virtuais do que reais, a gente está mais sozinho do que nunca. Então eu acredito muito nessa revisão dos valores. Então, conforme o Fernando colocou, era de parar, de refletir, de entender, buscar o melhor, mirar um plano e buscar a felicidade. É isso, quero agradecer a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Tenho certeza que foi um bate-papo bastante didático. O pessoal de casa vai fazer muitas pessoas repensarem. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Daniela, Fernando, aprendi bastante. Bacana. Bom, no programa de hoje nós podemos reforçar que a moderação é a palavra-chave, né? Ajuda no controle do estresse, ansiedade, depressão e tantos outros males. Portanto, para ser feliz, adote uma vida mais simples, à sua maneira. E o Diálogos da Cidade fica por aqui. Você já sabe, para acompanhar este programa na íntegra e todo o conteúdo aqui da TV Câmara, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/câmarasjc. E vocês também podem nos acompanhar pelo Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. Até o próximo programa. Tchau, tchau!